E se eu te dissesse que Backrooms, Um Não Lugar, não é um filme sobre monstros? Na verdade, a proposta do filme é muito mais perturbadora do que isso. E quanto mais a trama avança, mais fica evidente que as criaturas que vemos aqui talvez sejam apenas reflexos daquilo que carregamos dentro de nós mesmos. E é justamente por isso que Backrooms, Um Não Lugar passa longe de ser um terror tradicional. O filme não está preocupado em te assustar a cada 5 minutos. O verdadeiro objetivo aqui é outro. Te deixar desconfortável, te fazer refletir e te colocar frente a frente com as prisões psicológicas que nós mesmos construímos. A história acompanha Clark, um arquiteto fracassado que vive um dos momentos mais difíceis de sua vida, recém-divorciado, afastado da própria família e incapaz de fazer o seu negócio prosperar. Ele praticamente transforma sua loja de imóveis em sua nova casa. É um homem isolado, frustrado e emocionalmente desgastado. Durante suas sessões de terapia, conhecemos melhor das suas inseguranças, seus arrependimentos, os seus conflitos que têm consumido a sua vida, mas é durante uma noite, aparentemente comum, enquanto ele tenta resolver um problema elétrico na sua loja, que Clark encontra uma pequena fresta de luz escondida atrás de uma parede. E ao se aproximar daquela fresta, Clark acaba atravessando uma passagem invisível escondida naquela parede. E é então, nesse momento, que nós somos apresentados às Backrooms. Corredores amarelos intermináveis, salas vazias, objetos familiares, mas estranhamente imperfeitos. E o mais perturbador é que em um primeiro momento, nada parece existir naquele local. Nem monstros, nem pessoas, nada. Existe apenas o vazio. E esse vazio é justamente a parte mais assustadora e desconfortável desse conceito. As Backrooms exploram um conceito psicológico conhecido como kenopsia, a sensação desconfortável de estar sozinho em um lugar que deveria estar cheio de vida. É aquele sentimento estranho ao entrar em uma escola vazia durante as férias, em um shopping abandonado ou em um escritório completamente silencioso. São lugares que foram construídos para pessoas, mas onde não existe ninguém. E o problema nunca foi o vazio por si só. O problema, na verdade, é aquilo que o vazio nos obriga a ouvir. Sem distrações, sem ruídos, sem movimentos, restam apenas os nossos pensamentos, nossas inseguranças, medos, arrependimentos, a constante sensação de vulnerabilidade por não saber se estamos de fato sozinhos. E o filme utiliza cada corredor, cada ambiente, cada segundo de silêncio para alimentar essa sensação crescente de desconforto. Porque existe uma pergunta que nunca sai da sua cabeça em um cenário como esse: eu realmente estou sozinho aqui? Ou existe alguma coisa me observando? E aqui, qualquer som, qualquer barulho feito em um ambiente assustadoramente silencioso é um catalisador desse pânico diante do desconhecido. Mas o aspecto mais interessante do filme não está apenas na atmosfera, está na forma como ele interpreta as próprias Backrooms. Muito diferente da versão popular da internet, onde as Backrooms funcionam como um gigantesco labirinto repleto de níveis e criaturas, aqui elas possuem uma função muito mais simbólica. As Backrooms são apresentadas como um espaço onde memórias são armazenadas, um lugar capaz de reproduzir fragmentos da realidade de forma incompleta e imperfeita. E isso faz muito sentido quando a gente para pensar em como a nossa memória humana funciona na prática. Quando tentamos nos lembrar de um lugar que visitamos anos atrás, dificilmente recordamos de todos os detalhes com precisão. A nossa mente preenche lacunas, mistura informações, distorce imagens, reconstrói cenários, e o resultado final raramente é idêntico à realidade. É a nossa mente tentando fechar as lacunas do nosso esquecimento. E as Backrooms parecem funcionar exatamente dessa forma, como uma memória tentando lembrar de outra memória. Mas existe algo ainda mais perturbador. As Backrooms por si só não são boas e nem más. Elas apenas refletem, absorvem e reproduzem. E quando os seres humanos entram em contato com esse ambiente, algo começa a mudar. Aos poucos, parte daquele indivíduo passam a se manifestar fisicamente naquele lugar. Seus pensamentos, seus traumas, seus medos, suas obsessões e principalmente os seus piores aspectos. É nesse ponto da história que o filme revela a sua verdadeira proposta. As Backrooms aqui, elas não criam e nem alocam monstros míticos e completamente irreais. Elas revelam monstros que já existiam. E Clark é o exemplo perfeito disso. Logo no início da trama, ele expõe em terapia diversos aspectos negativos de sua personalidade, sua
frustração constante, sua incapacidade de lidar com os próprios fracassos, seu comportamento destrutivo, sua tendência de afastar as pessoas ao seu redor, preso a uma persona de um pirata numa tentativa desesperada de manter o seu trabalho vivo, o que em certo ponto deixou de ser apenas uma encenação e passou a fazer parte dele, parte do conjunto de elementos e aspectos negativos do subconsciente de Clark. Por isso, não é coincidência que o principal monstro do filme seja justamente uma versão distorcida desse pirata. A criatura ela não surge aleatoriamente, ela é uma manifestação física de tudo aquilo que o Clark tenta esconder. A sua raiva, amargura, autodestruição, sua capacidade de ferir aqueles que estão próximos. O monstro é exatamente a representação disso tudo. E quanto mais nós observamos essa criatura e paramos para pensar no seu conceito, mais percebemos que ela não representa apenas um perigo físico. Muito antes disso, ela parte de um perigo que surge do emocional de Clark. Porque antes mesmo de tentar matar o Clark fisicamente, ele já estava destruindo a sua vida. Já havia acabado com seus relacionamentos, já havia consumido a sua paz, já havia corroído completamente o seu bem-estar e a sua saúde mental, e esse encontro nas Backrooms apenas torna visível algo que já estava acontecendo há muito tempo. E é muito fácil julgar o Clark, apontar suas falhas, criticar suas decisões, dizer que ele é responsável pelos próprios problemas, mas talvez essa não seja a pergunta que o filme quer fazer pra você. E se fosse você naquele lugar? O que sairia de dentro de você? A sua ganância? O seu ego? Arrogância, inveja, a sua covardia? Que forma essas características assumiriam se fossem transformadas em algo físico? Porque nas Backrooms, alguns monstros chegam junto com as pessoas. Nós damos vida a eles, nós damos forma a eles. Damos corpo ao que antes era apenas uma ideia escondida dentro da nossa mente. E é exatamente isso que torna esse filme tão perturbador. Ele não apresenta um horror distante. Ele não apresenta uma ameaça impessoal. Ele cria uma situação onde somos obrigados a nos imaginar dentro desse cenário. Afinal de contas, Backrooms, um não lugar, não fala apenas sobre Clark. Ele fala sobre nós, sobre as máscaras que usamos, sobre os erros que tentamos esquecer, sobre versões de nós mesmos que fingimos não existir e que muitas vezes nos consomem até destruir completamente qualquer resquício do que um dia já fomos. A pergunta mais assustadora que o filme deixa não é se conseguimos sobreviver dentro desse labirinto sem fim, porque se as Backrooms transformassem os seus piores defeitos em algo físico, se elas fossem capazes de externalizar tudo o que há dentro de você, a verdadeira pergunta que fica é: que tipo de monstro seria você? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência, e se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de comentar sugestões de vídeos. Eu tentei adotar um formato diferente nesse vídeo das Backrooms, justamente focando mais na parte da análise e menos no resumo do filme, mas eu preciso saber se vocês gostam mais desse tipo de formato ou se preferem que os resumos também façam parte da dinâmica do vídeo. Meu muito obrigado mais uma vez para você que me assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.